E o que aconteceu? O Pardini se tornou o maior sucesso que o FM do Brasil já teve até hoje. É difícil até de mensurar isso aí. A gente foi contratado, eu e o Pardini, no mesmo dia. A gente ganhava o mesmo salário, que era 2 alguma coisa. Isso. Passaram 3 meses, 6 meses, eu continuava ganhando 2, só que o Pardini ganhava 7. Pra você ter uma ideia, como era difícil pra Jovem Pan pagar isso, admitir um sucesso de um cara, nada foi maior do que o Pardini naquela época. Vocês se conheceram como? Sua vez, né? Então, eu era ouvinte do Pardini, né? Eu era ouvinte, o Pardini fazia o Show de Rádio, que era aquele programa de esporte que tinha na Band, Sim. que tinha na Jovem Pan, e o Pardini fazia... Que era a equipe do Esteban Osmar Sangirardi. Não era do Osmar Santos. Não, Esse era era o Esteban Sangirardi. O Esteban Osmar Sangirardi... Santos era o balancê. Tá. O Balanceia que tinha o Tatá e o Escova, depois entrou o Faustão no lugar do Osmar, porque o Osmar ficou muito importante, o Faustão era repórter, como ele era engraçado, ele foi fazer isso. E na Jovem Pan e na Band tinha essa coisa depois do futebol, que eles faziam, então tinha um personagem que era corintiano, tinha um personagem que era palmeirense, outro santista, outro São Paulino e tal. E o Pardini fazia as imitações. E ele entrou no lugar do Ciro Jatene, que era um cara excelente Sim. de imitação também. E o Pardini entrou e eu era ouvinte do Pardini. E o Pardini fazia programa na Rádio São Paulo, eu era ouvinte dele. Conheci o Ivan também querendo fazer teste. Aconteceu um negócio muito louco, você não vai acreditar. Há muitos anos atrás, tinha aqueles bancos 24 horas, que era uma cabine que ficava na rua. Não era junto do Itaú, não era junto do Bradesco, era uma cabine que ficava na rua. Eu tinha uma moto, eu parei a moto e começou a chover. Mas sabe aquele dilúvio que nem está acontecendo agora? Eu entrei dentro desse lugar, falei, vou ficar aqui até acabar a chuva. Quem estava dentro do negócio? O Ivan, fazendo a mesma coisa. Caramba. Aí nós começamos a conversar, tal. Ele falou, poxa, tal, pô, você faz umas imitações, né? Legal, tal, não sei o quê. Só que eu fazia imitação e eu achava que eu sabia fazer as coisas. E aí eu fui fazer um show gratuito que o Ivan arrumou, era tipo um show na OSEC, Faculdade de Odontologia, e o Ivan arrumou esse show e eu percebi que eu era muito ruim pelo seguinte, que o Ivan falou, que imitações você faz? Ele anotou no papel com uma letra dele, parece de médico do INSS, preencheu lá as coisas, e eu não tinha nenhuma piada para nenhuma coisa que eu falava. E o Ivan falou, tudo que você for falar tem que ter um negócio engraçado. Então, você vai fazer tal imitação, tem que falar tal coisa. Vai fazer tal imitação, falar tal coisa. Então, tudo que eu falei, 90% foi o Ivan que me deu. Então, eu fui fazer esse show de graça com o Ivan, que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. De fazer esse show com... O Ivan era um cara que tinha, sei lá, 15, 20 anos de experiência nisso. O Ivan trabalhou com o Tatá e com o Escova, trabalhou no show de rádio. Então, o Ivan era um cara muito experiente nisso. E depois eu conheci o Pardini. Eu ia para a Band, quando eu estava no Objetivo da Paulista, eu ia para a Band tentar fazer teste, que eu fazia umas imitações que na época não se fazia no show de rádio. Tipo, eu não lembro, o Suplicy, a Bruna Lombardi, umas coisas da época lá que eu fazia. E aí não tinha. Só que existe uma coisa que existe até hoje. Quando alguém cria uma imitação, a maioria dos imitadores vai e copia aquela imitação. Imita a imitação, exato, porque não é? é muito Imitador. mais fácil, porque o cara descobriu uma coisa Cara, que imita a imitação. ninguém tinha descoberto. Então, na época, eu fiz isso e eu sempre fazia teste no show de rádio e não me contratavam. Os caras pegavam minhas imitações, passavam, olha, faz desse jeito, e acabou tendo a Bruna Lombardi, o Suplicy, não sei o quê, que era a cópia da minha imitação. E aí passou o tempo, eu era tipo esse cara, eu era ouvinte de todas as rádios. Eu cheguei a fazer um programa em Itanhaém, na cidade que eu tinha casa. Eu fazia um programa chamado Hit Parade do Litoral. Aí eu fazia um programa sábado à noite. Acho que eu tinha 2 ouvintes, mas era muito legal. Eu me sentia o cara mais importante, porque eu lembro que uma vez uma ouvinte minha que vendia brigadeiro falou, o meu cachorro sumiu, você pode anunciar na rádio? Eu anunciei e entregaram. Ela, de gratidão, me mandou 2 brigadeiros. Eu falei, eu sou o Eli Correia. Pensei que ia mandar pai e a mãe do cachorro. Eu sou o Eli Correia, eu sou o melhor de todos aqui. E foi muito legal. E eu era amigo do cara que fazia madrugada na Jovem Pan e eu era ouvinte de um cara que fazia madrugada na Rádio Imprensa. E eu ligava pro cara da Rádio Imprensa, que a Rádio Imprensa era uma rádio muito louca, eu não sei como que tá hoje. A Rádio Imprensa era assim, das 4 às 5 tocava rock, das 5 às 6 tocava samba, das 6 às 8 era esporte, das 8 às 10 era um programa político, então era qualquer coisa. E aí o cara fazia o programa à noite, e eu falei, eu faço umas imitações, vem aqui. Eu morava pertinho da rádio, ia a pé, meia-noite às 3 da manhã, eu ia lá e imitava. Aí eu comecei a ver que eu imitava esse cara que apresentava o Ataíde, o Ataíde Patrese. O Ataíde Patrese não, o Ataíde Martins. O Ataíde Martins. Aí eu imitava o Ataíde Martins e ele ficou muito meu amigo.
E aí o que acontecia? Ele ganhava muitos jantares, ele ganhava um monte de coisa, o horário dele, o cara que era gerente do restaurante, olha, vem comer uma pizza aqui, vem comer um estrogonofe aqui. Ele me deixava um cara que não era contratado da rádio, que não era contratado dele, ele me deixava na rádio, imitando ele, operando a rádio, e ele saía. E de presente, depois de 2 horas, ele voltava, trazia estrogonofe, trazia pizza, trazia um monte de coisa. E era o meu pagamento, isso aí. Cara, que maravilha. Aí você imagina que assim, você tá jantando, eu tô te ouvindo agora. Eu tô te ouvindo Ele ligava pra mim no telefone, que não existia celular na época. Olha, manda um abraço. E eu ficava, um abraço pro pessoal da cantina, não sei o que. E ele gostava. E aí, o cara que entrava 3 horas da manhã, isso aí era comida que eu ganhava. E o cara que entrava 3 da manhã, ele tinha uma empresa que lavava carpete e cortina. Ele falava, pô, você não gosta de mim. Eu falei, por quê? Ele falou, pô, você não fica no meu programa. Eu falei, que eu preciso dormir. Pô, fica aqui no meu programa. Aí eu ficava meia-noite às 5. E aí, de pagamento, o que ele me dava? Ele mandava lavar cortina da minha casa, carpete da minha casa. Então esse era o meu pagamento. Eu não ganhava absolutamente nada. E aí na Jovem Pan eu era amigo do outro locutor. Falou, tem umas coisas para gravar na Pan. Aí eu fui gravar. Como eu era ouvinte da Pan, adorei. Gravei Paulo Francis, Paulo Henrique Amorim, umas imitações que eu fazia lá. E aí, pra mim, acabou. Qual que foi o meu pagamento? Pega a camiseta, entra nessa sala de prêmios, pega um de qualquer coisa que você quiser. Um só. Pode pegar uma camiseta, um boné, um moletom, um chaveirinho, LP, um chaveiro, tudo. Eu vim com uma sacola assim. Falei, tá tirando um lustre. Não, zerei. Pra mim, zerei o game. Falei, pô, sou ouvinte da Pan, ganhei todos os... Pô, no meu prédio eu era o rei. Aí passou outro dia, os caras falaram, você não vai vir aqui gravar? Gravar o quê? Não, os caras gostaram de você, volta aqui. Eu comecei a ir todo dia lá gravar alguma coisa. Sem ganhar nada, evidentemente. Aí me perguntaram, você conhece alguém que escreve? Aí eu indiquei o Pardini e ele foi. E aí o que aconteceu? O Pardini se tornou o maior sucesso que o FM do Brasil já teve até hoje. Eu falei pro Pardini sábado isso. Teve o Serginho Leite, que foi um cara, foi um grande ídolo para mim, fez show no IMB, que eu fui várias vezes. Depois disso, o Pardini fez um sucesso que, assim, é difícil até de mensurar isso aí. A gente foi contratado, eu e o Pardini, no mesmo dia. A gente ganhava o mesmo salário, que era 2 alguma coisa. Isso. Passaram 3 meses, 6 meses, eu continuava ganhando 2. Só que o Pardini ganhava 7. Pra você ter uma ideia, como era difícil pra Jovem Pan pagar isso, admitir um sucesso de um cara, nada foi maior do que o Pardini naquela época, que vocês são muito jovens, mas é legal de falar, que foi uma coisa muito legal, uma época pré-internet, uma época que... A comunicação era de outra forma. A gente gravava quadros. Como é que as rádios compravam? Eles gravavam em fita cassete e de rolo e vendiam. Mandavam por correio. Era cassete, vai para Ribeirão Preto, cassete, ia para cassete, ferro e cromo. Depois veio a geração... e sabe o que é uma coisa legal? Por exemplo, assim... eu fui esses dias aí na exposição do Pelé, um sábado. E eu não sabia. Então, por exemplo, eu estava comentando com o Zé hoje. O Pelé jogou bem, viu? O cara viajou, o cara jogou em 75 países. Numa época que era muito mais difícil viajar, que era muito mais difícil divulgar. Não existia rede nacional de TV e o cara era conhecido no mundo todo. Não estou comparando a gente ao Pelé, mas o que eu quero dizer é o seguinte... nem é o Geraldão do Corinthians, nem é o... A gente era o Chicão, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nessa época da Pan, o trabalho se espalhou pelo Brasil todo, numa época que não tinha internet, não tinha rede de rádio satélite. Quer dizer, os caras ficavam sabendo do sucesso da Pan em São Paulo, e eles vinham comprar os quadros de uma distribuidora ou do próprio Tutinha. E, foi pro Brasil... A gente ganhava uma migalha. A gente ganhava uma migalha. Iam reorganizando a programação do jeito que eles mas queriam. se vendesse o quadro, sei lá, vamos pensar. Eles vendiam o quadro por R$200 para uma rádio, não era nem esse dinheiro. Vendiam por R$200. A gente ganharia R$5 desse dinheiro, R$10. Era uma... O Pardini mais porque ele era mais importante. Mas assim... a gente conversou, a gente tá com esses papos frescos na cabeça que a gente conversou esses dias isso. Todo bom papo precisa de uma bebidinha pra acompanhar. Faltava isso no Elementar, agora não falta mais, Marcão. Não falta, graças a Magu Bebidas, que agora é nossa parceira. Foi a primeira empresa a criar o Moscomule, que já vem pronto pra beber. Vem até com a espuminha e a caneca. Licores maravilhosos, incluindo o doce de leite que tá aqui na mesa. Aqui, meu Deus, sabores incríveis. E a cachaçinha no barril de carvalho, que é pra quem gosta aqui. Sensacional, DVD. Faltava bebida no Elementar, não falta mais. E também não pode faltar na tua casa. Então entre em contato agora com Magu Bebidas. @Magu Bebidas no Instagram. Atendimento 24 horas por dia, entrega em todo o Brasil, receita de família, cuidadinho ali de artesanal, mas qualidade industrial.